Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. Hora de dar uma conferida nos principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros. Nesta segunda-feira, início de semana, uma semana de muita expectativa com relação à evolução das tensões lá entre Rússia e Ucrânia. Isso está afetando bastante os mercados, hoje não é diferente. E na semana com um componente adicional, que é a visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro à Rússia, exatamente na zona de conflito aí. Visita a Moscou, viaja hoje, tem reuniões a partir de amanhã em Moscou com o presidente Putin. E vamos ver o que traz de volta aí na bagagem em resultados, que inclui soluções aí para o nosso agronegócio, por exemplo, importação de fertilizantes, que são vitais aqui para a agricultura brasileira. Bom, vamos dar uma conferida aqui como é que está o pulso do mercado neste momento. É um dia de aversão a risco, justamente por conta dessas incertezas com relação à evolução da crise geopolítica e já evoluindo para uma crise militar lá na região do Mar Negro. Então, todos os mercados aí sofrendo um pouco de aversão ao risco dos investidores, o pessoal caindo fora, evitando tomar posições muito arriscadas, e por isso, em boa parte dos mercados, caem nesta segunda-feira. Não é diferente esse início de tarde aqui, conforme a gente vai conferir a partir de agora. Olha, mercado financeiro aqui no Brasil com dólar em queda, 0,4% nesse momento, R$ 5,22 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na V3 praticamente estável, pequena elevação de 0,1%. Mercado financeiro lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York caindo, 0,9%. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt já fechando e com um tombo grande de 2,3%. Bolsa de Xangai na China já fechou mais cedo também com queda de 1 ponto percentual. Petróleo também, num dia de aversão a risco, cai um pouco, 0,3% petróleo tipo Brent, que é negociado em Londres, e a referência para o mercado internacional, queda de 0,3%, como eu disse, a $94,20 o barril. O que sobe é o ouro, como sempre acontece em dia de aversão a risco, o pessoal sai dos mercados que flutuam muito, os mercados mais voláteis, commodities e de bolsas de valores, e se refugia no dólar, no ouro, e no dólar também, né? Mas o ouro, principalmente, o mercado refletindo isso nesta segunda-feira, com alta. Mercado do ouro lá na Bolsa de Nova York com alta de 1,5%, uma alta bastante expressiva, $1.869 a onça Troy. Dólar também, dólar lá fora está subindo, na verdade, que cai no Brasil por outras razões, até pela entrada maciça de dólares aqui no nosso mercado, com as taxas de juros subindo, mas lá fora, altamente refletindo a situação de fuga de mercados de risco, o dólar sobe. O dólar index, 0,2% nesse momento. Mercado de commodities agrícolas quase tudo em queda nesta segunda-feira, pelo menos por enquanto. Soja de Chicago caindo 1,1%, milho também perdendo 0,6%, trigo não é diferente, cai 0,8%, arroz em casca também, 1,4% lá em Chicago. Na Bolsa de Nova York, algodão perdendo 1,5%, café menos 0,2%, açúcar menos 0,7%, cacau despenca 2,1%. Na contramão, só o suco de laranja, solzinho aqui do lado positivo da tabela, com alta nesse momento de 0,6% na Bolsa de Nova York. Bom, daqui a pouquinho a gente confere também o mercado físico, como é que estava o mercado físico aqui de manhã, na manhã dessa segunda-feira, no interior do Brasil, refletindo as condições de mercado de sexta-feira e também do câmbio, né? Mercado internacional de commodities e também do câmbio. Hoje o dólar, como a gente viu aqui, está operando com leve queda. Bom, hora de dar uma conferida a um assunto extremamente importante desse momento, que é o clima. O clima para o desenvolvimento e finalização das lavouras em andamento aqui no Brasil, particularmente a soja. Eu converso sobre isso agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro das segundas-feiras aqui, da Rural Clima. Marco Antônio, muito boa tarde. Muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Agrimercado. Bom, Marco Antônio, a gente viu no final da semana passada a própria Conab, várias consultorias, como Safra de Mercado, reduzindo bastante as suas estimativas da produção brasileira de soja, aí numa faixa de 125 a 127 milhões de toneladas. São perdas muito grandes de produção em relação à expectativa inicial. E no sábado, a gente tivemos um acréscimo aqui sobre a situação do Rio Grande do Sul, com a Emater divulgando também um novo levantamento de campo, ainda pior ainda no caso específico do Rio Grande do Sul do que as outras estimativas que foram divulgadas na semana. Para o milho, a Emater do Rio Grande do Sul está prevendo uma safra
de apenas 2,7 milhões de toneladas, uma quebra de 54,7%, 55%, mais da metade. Se previa 6 milhões e 100, vai colher 2,700. Um desastre total. E para a soja também, perdas bastante mais acentuadas do que aquelas vistas pela Conab e pela safra de mercado. 44% de redução para apenas 11,1 milhões de toneladas. E parece que a coisa ainda não terminou, né, Marco Antônio? Mas você que vai nos dizer como é que está o clima e qual é a tendência. Vamos começar exatamente pelo Rio Grande do Sul, lá que hoje me parece a situação mais crítica aqui no país. Muito boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Olha, realmente a situação não está nada animadora lá na tua terra, né, Silmar? As condições ainda são horríveis. A frente fria que passou esse final de semana não provocou chuvas generalizadas, pelo contrário, foram chuvas bastante irregulares. E a tendência é de poucas chuvas essa semana. Isso vai trazer ainda mais problema à produção gaúcha. Então, essa quebra, eu acho que ainda pode ser um pouco mais acentuada, visto que tinha muito produtor apostando nas chuvas agora, principalmente agora em fevereiro, e a previsão é só que volte a chover no Rio Grande do Sul, Silmar, só dia 20, 21 de fevereiro, ou seja, só na terça-feira da semana que vem. Então, tem que tomar muito cuidado aí, porque antes disso, nada de chuva. E isso agrava ainda mais, porque as temperaturas ao longo dessa semana deverão subir um pouco mais, né? Chegando aí na casa dos seus 35 graus, já que não tem a frente fria para dar uma amenizada nisso. Isso é todo estado, em todo o estado? Não, para todo o sul. E aí eu englobo todo o sul, né, Silmar? É que a gente estava falando só do Rio Grande do Sul, mas sim, Paraná, sim. Santa Catarina. Eu acho que o Paraná, Silmar, a soja já está... Acho que é o único lugar que pode quebrar soja agora é o Rio Grande do Sul, porque o resto já está em andamento. Lógico, você tem muita soja ainda em desenvolvimento no norte do Brasil, mas lá a situação está maravilhosa, porque vem chovendo, né? Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, as condições são inversas. As condições estão extremamente favoráveis, porque vem chovendo diariamente, né? Então, acho que o Rio Grande do Sul é o que pode levar realmente a safra brasileira para mais baixo, ainda para uma produção ainda mais baixa. A gente vai divulgar essa semana, acho que na quarta-feira, uma nova estimativa de safra e os números não são nada animadores não, viu, Silmar? Coisa. Bom, no outro lado aqui do país, aqui, as notícias que eu tenho é de muita chuva, atrapalhando colheita, plantio do milho, ou seja, a situação é no extremo oposto. Parece que é o caso do Mato Grosso, por exemplo. Como é que está a situação do São Paulo para cima, Marco Antônio? Olha, se não chove no sul, chove demais no norte do Brasil. Então, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, para cima, Silmar, está chovendo quase diariamente, até em alguns momentos invernadas. Isso está atrapalhando bastante a colheita e trazendo um percentual muito grande de grãos avariados. Isso traz uma certa apreensão ao mercado pela quantidade de grãos avariados que começa a aparecer nos armazéns, né? Mas, de uma certa forma, a tendência é de mais chuvas ainda para essa segunda quinzena de fevereiro. Isso pode realmente trazer problemas aí, não tanto para a colheita da soja, porque a colheita ainda você consegue ir lá e roubar um pouco de soja, não, vai meio que andando. O problema está no plantio, né? Que não está deslanchando do jeito que era para deslanchar, viu, Silmar? Isso levanta um risco lá na frente, né, Marco Antônio? Falando nisso, qual é esse risco, hein? Olha, Silmar, não, o risco é, Silmar, assim, não há previsões de muitas chuvas a partir de meados de abril no Cerrado. As chuvas deverão realmente não cortarem, mas assim, chuvas muito boas mesmo até meados de abril, ali até a segunda semana de abril. Depois disso, dificilmente chova para todo mundo. E se o plantio se estender muito para o mês de março, eu acho que pode ter problema sim. Eu estava olhando aí os números que a gente levanta aí, né, de plantio, do plantio do milho safrinha, está muito diferente do que o ano passado, está bem mais adiantado em relação ao ano passado,
Mas algumas áreas, você tirar a média dos últimos anos, mas descontando do ano passado, que foi um mês atrasado, não está andando na mesma velocidade, não. Então, isso me preocupa um pouco, porque plantios depois do dia 25 de fevereiro correm um sério risco. Sim, sim. Marco Antônio, antes de voltar ao Brasil aqui, vamos dar uma volta aqui nos vizinhos aí. Como é que está a situação no Paraguai e Argentina, que também vinham sofrendo com falta de chuva, ou pelo menos chuvas irregulares? Melhorou a situação deles ou continua ainda com perdas lá? Paraguai choveu um pouco esse final de semana, até um pouco mais do que foi no Brasil. Deu uma condição um pouquinho melhor para o Paraguai, mas a Argentina não. A Argentina também vem sofrendo bastante aí com as chuvas irregulares. Isso traz muita preocupação aí para os produtores argentinos, para o mercado de forma geral, porque também não há previsões de muitas chuvas para a Argentina agora, não só no mês de fevereiro, mas março também. Isso pode trazer uma certa preocupação à produção deles, ainda mais para o quesito farelo, porque se quebrou do jeito que está quebrando a safra brasileira de soja, a produção de farelo também vai ficar muito aquém. E aí seria compensada por uma produção relativamente boa na Argentina, algo que isso não vai acontecer também. E o milho também, o milho da Argentina também sofrendo, não é só a soja, né, Marco Antônio? Não. Os dois, né? Tanto milho quanto soja sendo fortemente impactado pelas chuvas irregulares. Perfeito. Marco Antônio, você sabe aqui que você tem uma região do Brasil aqui que tem um calendário agrícola totalmente diferente, que esse é o caso de Roraima, né? Roraima é o mesmo calendário dos Estados Unidos. Aí por março o pessoal já está começando a preparar solo, plantar, para colher lá junto com os americanos, lá para setembro, outubro, né? Dá para especular com relação ao clima para esse ano nessa região ou está muito longe ainda? Não, pelo contrário. Eu tenho alguns clientes lá também, já estão especulando, né? Que eles começam a plantar agora em março, final de fevereiro e março. E a tendência é de chuvas muito boas. Há até uma possibilidade de serem impactados agora em março por excesso de chuvas no plantio. Né? A gente tem alguns clientes também no norte do Maranhão, ali, que também planta, começou o plantio agora em fevereiro, e eles estão tendo muita dificuldade para plantar por conta do excesso de chuvas, Sumário. Eu acho que esse ano é um ano de muita chuva por lá, então as condições são excepcionais, podendo até ser agravadas por excesso de chuva, mas de uma certa forma são muito boas. Uhum. Alguma pitada aqui para o Nordeste, Marco Antônio? Situação por lá está chovendo bem, né? Olha, Silmar, ainda está chovendo, mas eu acho que as condições vão ser dentro de uma normalidade. Nada de mais e nada de menos. Os reservatórios voltam a subir, as culturas voltam a ter condições boas, fevereiro vai chover bem, março bem e abril bem, que é o período de chuvas deles, né? Agora os próximos 3 meses, 3, 4 meses. Não é nada assim acima da média, porque o Atlântico está quente, então vai chover. Mas longe de ser como foi anos anteriores que choveu, os reservatórios subiram e tal. Mas é um ano de se apostar alto aí nas culturas do Nordeste. Muito bom. Então, só para finalizar, Marcos, estou rememorando aqui, ver se eu estou certo. Mais uma semana de clima seco e quente no Rio Grande do Sul, ou em todo o sul do país, e mais uma semana também de muita chuva, especialmente no Centro-Oeste. É isso? Exatamente. Silmara, estou até brincando que os meus boletins estão sendo um repeteco do dia anterior. Porque eu só falo assim, seco no sul e muita chuva no norte. Seco no sul e muita chuva no norte. Fica assim todo dia. E assim vai, eu acho que durante a safra toda, infelizmente. Infelizmente, é o termo que eu usaria também. Muito bem, está aí o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, como sempre, dando o seu recado aqui sobre as tendências do clima aqui no Brasil, na América do Sul, nossas segundas-feiras aqui no nosso Agrimercado. Marco Antônio, por enquanto é isso, muitíssimo obrigado, uma boa semana para você. Se houver alguma mudança muito dramática no clima, você nos chama aqui e entra no ar aqui na hora que for necessário. Valeu, Marco Antônio, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa semana e qualquer coisa, voltamos a nos falar durante a semana. Perfeito. Muito bem, vamos em frente com o nosso Agrimercado de hoje, hora de dar uma conferida nas notícias de mais interesse nesta segunda-feira, dia de Boletim Focus, como todas as segundas-feiras pela manhã. De acordo com os dados do Boletim Focus desta segunda-feira, divulgado pelo Banco Central, os economistas do mercado financeiro elevaram novamente as suas
previsões de inflação e também de juros para 2022. Mais uma vez. Os analistas subiram a projeção para o IPCA pela quinta semana seguida, de 5,44% para 5,50%. Ao mesmo tempo, passaram a prever uma alta maior dos juros básicos da economia. A previsão para a Selic ao final do ano subiu de 11,75% para 12,25%, ou seja, até dezembro haveria um aumento de 1,5 ponto percentual. Sobre o crescimento da economia, o mercado financeiro manteve a estimativa do PIB estável em 0,30%. Por fim, a projeção do dólar caiu de R$ 5,60 para R$ 5,58. Bom, vamos dar uma espiada como é que se comportava o mercado agrícola interno aqui no Brasil na manhã desta segunda-feira, começando pela soja, ainda refletindo condições da sexta-feira. Temos preços aqui estáveis a mais altos, não tem praticamente, tem uma baixa aqui apenas, nas praças que a gente acompanha. Mas Paranaguá, por exemplo, no Porto Alta, R$ 197. Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, continua com os preços mais altos do país, subindo a cada dia que passa, até por conta da quebra da safra de lá, que é bem mais acentuada aqui no resto do país. Passo Fundo, R$ 207, alta de R$1. Cascavel, no Paraná, 192, também subindo. Rondonópolis, Mato Grosso, deu uma estabilizada em 182. Rio Verde, em Goiás, também, nesse caso, em 180. Dourados, Mato Grosso do Sul, subindo também para 185. Sorriso mostrava estabilidade em 175. Lá na região do Mato Piba, destaque aqui para Barreiras, lá no oeste baiano, R$ 179,50, menos 1,4%, uma exceção aqui em relação às demais praças. Vamos ver o milho. Milho também é um mercado bastante regionalizado. Milho Sorriso, Mato Grosso, aqui com a queda forte, um ajuste, na verdade, aqui, 3,8% para R$ 76. Já em Rio Verde, em Goiás, alta de 1,1%. Dourados, Mato Grosso Sul, mais 2,2%. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com alta também, em torno de 2,2%. Um pouco a gente vê mais outras praças de produtos aqui, dos nossos principais produtos no mercado interno. Antes disso, notícia de destaque do dia hoje, o presidente Jair Bolsonaro embarcando nesta segunda-feira para a Rússia, onde se encontrará com o presidente Vladimir Putin. Bolsonaro manteve a agenda mesmo com o crescimento das tensões lá no leste europeu. Quem traz informações diretamente de Moscou é o enviado especial Sérgio Gabriel. Apesar das declarações do governo americano de que haveria um ataque iminente da Rússia à Ucrânia, pelo menos até agora, essa invasão não aconteceu. O governo de Vladimir Putin diz que há alertas desnecessários dos Estados Unidos. Já os americanos dizem que os russos pretendem invadir a Ucrânia e por isso colocaram mais de 100 mil homens na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. E os americanos dizem que se uma invasão russa acontecer, a Rússia vai sofrer sanções econômicas e reações do governo americano. Em Moscou, o cotidiano das pessoas que moram aqui na cidade mudou muito pouco diante de todo esse quadro de tensão. As pessoas continuam levando a vida normalmente. Pelo menos por enquanto, não há uma tensão que aparece aqui no ar. O que mudou foi o número de visitas ao Kremlin, de encontros de Vladimir Putin com chefes estrangeiros, para tratar justamente da questão da Ucrânia. Na semana passada, ele recebeu Emmanuel Macron da França e falou por telefone neste sábado com Joe Biden, o presidente americano. É nesse contexto muito tenso que deve acontecer a visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro à Rússia. Ele deve chegar nesta terça-feira. Uma visita muito polêmica, porque mesmo dentro do governo brasileiro, existiam integrantes do governo que defendiam que não é um bom momento para visitar a Rússia, diante de todo esse contexto de crise com a Ucrânia. Mas o presidente Jair Bolsonaro insistiu e disse que pretende estreitar laços comerciais. Para os russos, a visita é vista como uma oportunidade de mostrar que o país não está isolado internacionalmente. Jair Bolsonaro deve chegar aqui na Rússia nesta terça-feira à noite. De Moscou, Sérgio Gabriel. Vamos à segunda parte do nosso mercado físico interno aqui no Brasil. Hora de dar uma conferida aqui nos preços do boi gordo. Poucas alterações na manhã da segunda-feira, refletindo condições de bolsas e de câmbio aí da sexta-feira, entre outros fatores. Estou vendo aqui São Paulo, preço estável. Em Araçatuba, R$ 350 arroba, sem alterações. Campo Grande tem uma alteração.
menos 1,6% para R$ 305 arroba. Demais praças, pelo menos até manhã de hoje, não tinham alterações nessas regiões que a gente pesquisa diariamente. O que mais? Vamos para o café. O preço do café no mercado físico com queda na manhã da segunda-feira, menos 0,7% no sul de Minas, R$ 1.510 o Arábica, 1.520 no Cerrado Mineiro, nesse caso com queda de 0,3%. Tem redução também no caso de São Paulo, R$ 1.510 por saca de 60 quilos, menos 0,3%. Outros produtos e praças aqui sem alterações. No caso do Conilon e Vitória do Espírito Santo, por exemplo, R$ 825 sem alterações. Vamos para o arroz. O preço do arroz no mercado físico, arroz em casca na média aqui detectada pela Exalc, é menos 0,1%. Pelo CP, melhor dizendo, que pertence a Exalc, menos 0,1% na média. Região central do Rio Grande do Sul, principal estado produtor, lá por Santa Maria, 68,85, saca de 50 quilos de arroz em casca, menos 0,1%, portanto. Vamos para o algodão. O preço do algodão no mercado físico, queda, 0,7%. Base São Paulo, algodão em pluma, R$ 7,00 por libra peso, preço CIF, posto em São Paulo. Com pouco a gente vê outras cotações. Antes disso, vamos na sequência das nossas notícias desta segunda-feira. Olha, sexta-feira à noite eu conversei com o economista Paulo Molinari, da consultoria Safra de Mercado, e a consultoria que tinha acabado de divulgar uma nova estimativa da safra brasileira de soja, também de milho, e uma redução significativa da safra de soja, uma quebra aqui para 127 milhões de toneladas, redução bastante significativa por conta da seca que afetou e continua afetando ainda a produção, especialmente no sul do país. O economista Paulo Molinari comenta também sobre uma nova previsão para a safra de milho, essa um pouco mais otimista, pelo menos para a segunda safra. Vamos ver o que diz Paulo Molinari sobre a situação atual dessas duas principais lavouras aqui no país. Bem, infelizmente, né, mais um Laninha com seus efeitos aí, com suas cicatrizes da América do Sul, né, porque não é apenas o Rio Grande do Sul, é o Paraná que já tem uma quebra configurada, o Paraguai com quase 50% da safra, e a Argentina que ainda está em vias de ter uma quebra maior ou menor, mas uma quebra também na Argentina. Então, infelizmente é uma quebra irreversível. No caso da soja, e agora o ponto central é o Rio Grande do Sul, que é uma safra um pouco mais tardia, né? Mas as chuvas aí até melhoraram um pouco agora no mês de janeiro, um pouco nesse começo de fevereiro, mas assim não têm sido saudáveis a ponto de mostrar alguma recuperação, como no ano passado, né? No ano passado o Laninha também pegou o milho na região das Missões, quebrou o milho, mas depois as chuvas vieram para a soja e a soja conseguiu melhorar a produção. Agora, infelizmente, esse ano a seca se prolonga, a estiagem se prolonga e, com isso, a quebra de safra brasileira ela é realmente irreversível. Mesmo que chova aí 200 milímetros nas próximas 2 semanas, é muito difícil ter algum tipo de recuperação. Realmente no Rio Grande do Sul, realmente uma situação ainda continua bastante, com chuvas bastante irregulares e insuficientes. Tem gente falando já que a quebra de safra, inclusive, é até maior do que já vem sendo estimado aqui pelas consultorias, inclusive por safras de mercado. Mas é bom esperar por isso e torcer para que a chuva volte. Agora, Paulo, milho, vocês também atualizaram a estimativa da safra de milho, uma correção aqui nos níveis da primeira safra de verão, e uma nova previsão para a antiga safrinha, a safra principal que está em plantio ainda nesse momento. E nesse caso, a expectativa começa a ficar um pouco mais otimista, né, Paulo? Conta um pouco para a gente. Sim, a safra de verão é uma safra que a gente apenas agora está checando as colheitas, né, checando as produtividades. As médias estão confirmando aqueles níveis piores em relação ao que se imaginava, e nós vamos cortando aí a produção na medida que as lavouras vão dando o seu resultado, né? Então, aí é uma safra pior que a safra do ano passado, no verão, do Centro-Sul. Apesar de São Paulo, Minas, Goiás, o verão está indo muito bem, infelizmente não consegue compensar
a quebra razoável aqui do sul do Brasil. E a safrinha está indo muito bem, né? Nós estamos aí com uma ótima janela de plantio, o Mato Grosso aí chegando já perto da metade da safrinha plantada, talvez até o dia 5 de março esteja toda plantada a safrinha no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo deve avançar bem a partir de agora. Só temos aí um ponto de atenção muito claro aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai, porque o verão aí não está deixando uma reserva hídrica boa no solo e precisa chover agora nesse final de verão e com outono para garantir uma safrinha muito boa. A situação e ainda não se normalizou. A quebra é grande e, como a gente viu no início do programa, ainda tem chance de mais perdas no Rio Grande do Sul, particularmente, em função do clima desfavorável. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Lembrando que 18h30 estamos de volta aqui no Consultor AgroMais, com o fechamento dos mercados e outras notícias de destaque aqui e de interesse para o nosso agronegócio. Uma boa tarde e até lá.